Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like, fica comigo, esse é o canal que fala a verdade, doa em quem doer. Senhoras e senhores, aconteceu mais um absurdo que ninguém nem aguardava, esperava acontecer. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro fez algo assim inusitado. Dada a repercussão do que está acontecendo, da morte de Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT e que estava completando 50 anos e que no seu aniversário foi morto por um bolsonarista, assassinado por ele, por um bolsonarista, dentro da festa onde fazia seus 50 anos, Bolsonaro fez o seguinte: para se livrar das acusações, para não dizer que é ele que incentiva a violência, sabe o que ele fez hoje? Ele ligou para a família do assassinado, ele ligou para a família de Marcelo Arruda, do petista Marcelo Arruda. Mas veja, ele não ligou para a esposa dele, ele não ligou para a viúva do Marcelo Arruda, ele ligou para os irmãos dele, para dois irmãos que são bolsonaristas e que se simpatizam com Bolsonaro. Veja o absurdo. Pesquisou a vida da família, soube que havia dois irmãos que são bolsonaristas, que têm uma simpatia por ele. Ele pega no vídeo, fazendo uma live, pega e liga para esses irmãos, para se condoer pela família, para prestar condolência, para prestar solidariedade? Não, para falar de voto e para falar e acusar a esquerda de estar tentando colocar culpa nele. Veja o que ele teve a ousadia de fazer. Ele não ligou para a esposa para prestar solidariedade, para dizer: olha, aqui é o presidente da República, eu quero prestar minha solidariedade, dizer da tristeza tamanha que a gente está sofrendo pelo seu marido que foi assassinado no dia do seu aniversário. E se houve alguma ligação política, nós vamos apurar, porque eu sou contra a violência. Não, não foi por isso. Ele, aliás, já tinha dito, volto a falar desse assunto, mas ele já tinha dito, olha o que o Jair falou sobre o assassino. Jair defendeu o assassino José Guaranhos. Sabe o que ele disse na sua rede social, no seu vídeo? Ele falou o seguinte: olha só o que aconteceu com ele, olha o que um bando de petistas fizeram com o camarada, que estava caído, ele recebeu vários chutes na cabeça, eram tudo petistas, veja, querendo tirar a culpa do assassino, tirar a reação daqueles que estavam na festa, de que reagiram contra um pilantra, um assassino que entrou na festa para arruinar a vida das pessoas, dizendo que eram as pessoas que estavam na festa os culpados, que queriam talvez o Bolsonaro ali me diga o que os bolsonaristas fariam se fosse ao contrário. Se fosse um petista entrando no aniversário de um bolsonarista que estava fazendo 50 anos e aí o petista atirasse nele para matar ele. Será o que os bolsonaristas iam fazer com esse camarada? Será que iam dar flores para ele, comemorar, aplaudir, gritar junto com eles: olha, estamos ali torcendo por você? Me poupe, né, Jair Bolsonaro? Ele fala essas bobagens, aliás, o tempo todo, desde que quando o petista foi assassinado, o Marcelo Arruda, que era guarda municipal, desde que ele foi assassinado, Bolsonaro não falou uma coisa sequer para se solidarizar com a família, para dizer: gente, não quero essa questão de violência, eu não faço isso. Por quê? Porque ele faz. Aliás, o que ele falou foi merda, uma merda atrás da outra. Ele e os capachos dele. O filho dele postou um bolo de aniversário com uma arma. Veja bem, após o assassinato do aniversário do Marcelo Arruda, o filho dele postou um bolo e com uma arma no bolo. Veja bem, o que ele queria falar com isso? Qual era o recado que ele estava dando para uma pessoa que foi morta no seu aniversário de 50 anos? Que recado que ele passou? Aí pega o vice-presidente Hamilton Mourão, que é outro, né? Eu não vou nem utilizar nomes porque me faltam adjetivos para falar sobre o vice-presidente Hamilton Mourão, que deveria ficar calado, deveria ter respeito pela farda que usou um dia. E aí fala merda. Quando vão perguntar para ele, o que ele diz?
Ah, vamos enterrar esse caixão. Ou seja, vamos enterrar o caixão, tanto faz como tanto fez, porque não é no parente dele, não é com a família dele. Então é muito fácil dizer isso. Aí o Bolsonaro, voltando àquele assunto, Bolsonaro pega, liga para os irmãos do Marcelo Arruda, que são simpatizantes dele, para querer angariar votos e querer convidar eles para fazer uma live com ele. Para que vão a Brasília e dizendo o seguinte: olha, não houve nada disso. O que aconteceu não foi um ódio político, não foi um acirramento político, não foi intolerância política, não foi não. Veja que absurdo. O camarada querendo ganhar votos com isso, querendo que os irmãos que são bolsonaristas viajem para lá. Quem está sofrendo nesse momento é a viúva que estava no aniversário, comemorando, que organizou o aniversário, e ali deveria ter recebido uma ligação. Mas aí a esposa dele, a viúva de Marcelo, disse estar assustada com a ligação de Bolsonaro para os irmãos dele e disse que eles não estavam no local. Como que eles podem falar de uma coisa que eles não viram? Ela disse, um deles até que arranjou o espaço aqui para nós. O outro, eles não vieram, o outro não pôde vir por uma outra questão, mas a esposa de um deles estava, mas os dois não estavam lá presentes. E ela disse uma coisa: a gente não conhecia o bolsonarista, nós não conhecíamos aquele homem. Como a gente pode dizer então que não foi um crime político, se a gente não conhecia ele, não tínhamos desavenças com ele, não havia qualquer discussão anterior a isso? O que ele foi fazer lá foi exatamente isso. Aliás, outras informações dizem que ele foi porque ele coordenava aquele clube lá. Uma das informações era que esse policial, que ele também era da polícia, a Polícia Penal Federal, foi ali para bagunçar. As informações é que ele olhou, né, dentro do clube o que estava acontecendo, e aí quando ele viu que a temática era sobre o Lula e o PT, ele foi para aquele lugar para aperrear, para encher o saco e para sacanear. E estava armado. Para que ele estava armado? O que ele quis é buscar confusão. O que ele quis é buscar morte. Porque os bolsonaristas, raiz como esse tipo aí, que grita mito até cagando, esse tipo aí é fanático, capaz de matar e fazer atrocidades pelo seu Jair Bolsonaro. Então a viúva se disse assustada com a ligação de Bolsonaro para os irmãos que são bolsonaristas e não para a esposa. Sabe por quê? Porque ele sabe que ia ter uma resposta diferente. Ela disse, só iria a Brasília, caso ele me convidasse, se fosse para alertá-lo, se fosse para aconselhá-lo a parar de fazer o que faz, a parar de incentivar a violência, a parar de incentivar um contra os outros, a parar de incentivar a intolerância que persiste nesse país, principalmente depois do Bolsonaro. Agora, convenhamos, a dona Simone Tebet e o seu Ciro Gomes querendo ganhar votos com isso, dizendo que é a polarização que está acontecendo deste candidato daquele, pelo amor de Deus. O Brasil sempre foi polarizado. Estava aí, ó, PT e PSDB, sempre disputavam a eleição. Mas o que nós não tínhamos era Bolsonaro no poder. E a gente discutia, debatia, ninguém matava ninguém, não havia pai deixando de falar com o filho, não havia nada dessa coisa nojenta que está acontecendo hoje. Então hoje o bolsonarismo representa a intolerância, o ódio, a perseguição, a arma, o tiro, o assassinato, tudo isso. Coisa que a gente não via nos outros. Havia oposição? Sim. Inclusive discussões, debates, mas não havia esse tipo de constrangimento, esse tipo de assassinato, esse tipo de perseguição e esse medo, essa opressão de que a gente não pode nem discordar de alguém. Então não tem nada a ver com, polarização. O que o seu Ciro Gomes deveria fazer era prestar realmente condolência e dizer do que aconteceu, do ódio bolsonarista, e não querer ganhar com a tragédia de uma família. Ele e a Simone Tebet, que não saem lá daquele patamarzinho de 2%, porque não representam o povo brasileiro. Aliás, o Ciro foi ser entrevistado pela Lopretti no Globo News e levou na cara. Porque ele, desde de quando perdeu as eleições, que não foi para o segundo turno, ficou com esse ódio contra o Lula. Mas ela lembrou ele, inclusive em vídeo. Pois é, mas em 2018, nas eleições, antes das eleições, o senhor falava muito bem do Lula. O que aconteceu que mudou? Descobriu alguma coisa?
aliás, se o Ciro tivesse descoberto alguma coisa, que leve na Polícia Federal, que denuncie o presidente Lula com as provas que tem. Porque se mudou de ideia só depois das eleições, ou é muita sacanagem dele, não é? Ou ele é cúmplice, porque não mostrou absolutamente nada. Mas enfim, gente, a gente sabe muito bem o que acontece. Essa ligação que o Bolsonaro fez é absurda, querendo ganhar o voto. Não se condoeu, não prestou solidariedade, foi mais ou menos o seguinte: livra a minha barra, vem pra cá livrar a minha barra, porque tá todo mundo falando que eu que incentivei. É claro que é tu que incentiva, diabo. Tu faz o quê? Quais são as tuas palavras de ódio, intolerância, perseguição? E eu admiro de crente que ainda vota num canalha desse, que tem coragem de dizer que esse é um servo de Deus, é servo do Satanás. De Deus nunca, foi tirado do fundo do abismo, do poço do quinto dos infernos. De Jesus não tem nada a ver não, não tem mesmo. Olha, o presidente Lula hoje disse que Bolsonaro estimula atos de violência porque é um covarde. Olha, eu ainda tinha que falar da questão da cúpula da PF que está armando uma arapuca contra o Bruno Calandrini, que é aquele delegado que pediu a prisão do Milton Ribeiro. Está acontecendo uma devassa contra o Bruno Calandrini, que é delegado da Polícia Federal, por conta que ele mandou prender, aliás, pediu a prisão tanto do Milton Ribeiro, o ex-ministro do Bolsonaro, quanto dos dois pastores salafrários que estavam fazendo corrupção dentro do Ministério da Educação. O que está acontecendo é muito perigoso. Bolsonaro aparelhando através do Anderson Torres, que é ministro da Justiça, que comanda a Polícia Federal, fazendo uma perseguição contra esse delegado que estava apenas cumprindo o seu mandato. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Nessa semana vamos voltar já no estúdio do Critica Brasil em Brasília. Grande abraço, fiquem com Deus, inscreva-se no canal, ajude se você puder pelo Pix 61983046113. Grande abraço, beijo, tchau pessoal.